Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 9. A aceitação da expiação. Seção 1. A aceitação da realidade. O medo da vontade de Deus é uma das crenças mais estranhas que a mente humana jamais engendrou. Olha só como ele começou essa leitura. Ela nunca poderia ter ocorrido se a mente já não estivesse profundamente dividida, o que possibilitou que ela viesse a ter medo daquilo que na verdade é. Olha que interessante isso, nós temos medo da nossa própria perfeição. Nós não acreditamos, por isso que a gente sai vivenciando, reagindo à vida aí, através dessa mente dividida, porque a gente não acredita que é uma manifestação de Deus. A realidade não pode ameaçar coisa alguma, a realidade verdadeira, que é esse entendimento que ele está trazendo, a não ser ilusões, já que a realidade só pode apoiar a verdade. O próprio fato de que a vontade de Deus, que é o que você é, seja percebida como amedrontadora, demonstra que você tem medo do que é. Não é, então, da vontade de Deus que você tem medo, mas da sua própria vontade. Olha só aquilo que eu acabei de falar, a gente tem medo da nossa própria vontade, da nossa perfeição, da verdadeira realidade. A sua vontade não é a vontade do ego, e é por isso que o ego está contra você. O que parece ser o medo de Deus é realmente o medo da sua própria realidade. É impossível aprender qualquer coisa consistentemente em um estado de pânico, ou seja, em um estado de medo. Se o propósito desse curso é te ajudar a lembrar o que você é, e se acredita que o que você é amedrontador, então segue-se que não aprenderá esse curso. No entanto, a razão de ser do curso é não saber o que é. Esse curso aqui só existe porque a gente não sabe quem a gente é. Ele vai nos levar a essa desconstrução desse ser que a gente pensa que é. No meu caso aqui, eu penso que eu sou Luciana, filha da minha mãe, do meu pai, que nasceu na cidade que nasceu, que tem a família que tem. Eu penso que eu sou isso, mas eu não sou isso. Eu estou manifestando isso aqui para que eu possa ampliar e estender a minha mente em amor, em alegria e em paz para esses seres também. E da mesma forma, receber desses seres, dessas pessoas com as quais eu preciso me encontrar nessa vida, receber os aprendizados, as lições de cura, de amor que eu preciso. É muito bonito isso daqui. Na verdade, o Um Curso em Milagres vai retirando gradativamente, com muito amor, com muita tranquilidade, com muita serenidade, e dando um passo por vez, vai retirando essas camadas de incompreensão, de ignorância, por ignorar quem nós somos realmente. Se não sabe qual é a sua realidade, por que estaria tão certo de que ela é amedrontadora? Olha só, gente, o que ele está trazendo. Se a gente não conhece a nossa própria realidade, por que a gente tem medo dela? Por que a gente não aceita? Por que a gente não se abre? A gente prefere ficar aprisionado no medo do que descobrir a melhor versão de cada um de nós. Olha só que coisa mais impressionante. A associação da verdade com o medo, que, na melhor das hipóteses, seria altamente artificial, é particularmente inadequada nas mentes daqueles que não sabem o que é a verdade. Tudo o que isso poderia significar é que está arbitrariamente associando algo além da sua consciência, ou seja, além da verdade do nosso ser, com algo que não quer. E a gente faz essa escolha de forma inconsciente, mas através do nosso próprio livre-arbítrio. É evidente, então, que está julgando alguma coisa da qual está totalmente inconsciente. Estabeleceu essa estranha situação de forma que é impossível escapar sem um guia. O guia aqui é o Espírito Santo, né? Que conheça qual é a sua realidade. O propósito desse guia é apenas o de te fazer lembrar
do que você quer, daquilo que a gente realmente quer. Porque essa parte íntegra que cada um de nós tem, que é o ser espiritual, a gente, no fundo, é o que a gente quer. É lembrar quem somos, é relembrar, porque esquecemos completamente. Ele não está tentando forçar uma vontade alheia a você. Ele deixa bem claro aqui que o Espírito Santo não está tentando nos forçar a uma verdade que não seja da nossa própria vontade. Porque, em essência, é isso que nós queremos, mas a gente esqueceu desse fato. Apenas está fazendo todo o esforço possível dentro dos limites que você lhe impõe para restabelecer a sua própria vontade na sua consciência. Você aprisionou a sua vontade além da sua própria consciência, onde ela permanece, mas não pode te ajudar. Quando eu disse que a função do Espírito Santo é separar o falso do verdadeiro na sua mente, eu quis dizer que ele tem o poder de olhar para o que você escondeu lá e reconhecer a vontade de Deus. O reconhecimento do Espírito Santo dessa vontade maior que é a nossa pode fazer com que ela seja real para você, porque ele está em sua mente e, portanto, ele é a sua realidade. Se então a sua percepção da sua própria mente te traz a realidade dela, ele está te ajudando a lembrar o que você é. A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensa que vai perder. No entanto, só pode ter aquilo que o Espírito Santo vê. Eu já enfatizei muitas vezes que o Espírito Santo nunca irá te pedir que sacrifique qualquer coisa. Mas, se você pede o sacrifício da realidade de você mesmo, ou seja, daquilo que a gente é, o Espírito Santo tem que te lembrar de que essa não é a vontade de Deus, porque também não é a sua própria vontade. Não existe nenhuma diferença entre a vontade de Deus e a sua. Se você não tivesse uma mente dividida, reconheceria que o exercício da vontade é a salvação, porque é comunicação. É impossível comunicar-se em línguas diferentes. Você e o seu próprio Criador podem se comunicar através da criação, porque essa, e somente essa, é a vontade conjunta. Uma mente dividida não pode se comunicar porque ela fala em nome de coisas diferentes à mesma mente. Com isso, perde-se a capacidade de comunicação simplesmente porque a comunicação confusa não significa coisa alguma. Não se pode comunicar uma mensagem a menos que ela faça sentido. Quão razoáveis podem ser as suas mensagens quando você pede o que não quer? Ele está perguntando aqui, né? Isso é razoável pedir aquilo que você, em essência, não quer? No entanto, enquanto tiver medo da sua vontade, é precisamente isso o que está pedindo. Então, o medo, a culpa, realmente são fatores aqui de aprisionamento. Por isso é tão importante sempre sair do medo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque é isso que vai nos liberar para poder ter os aprendizados que a gente precisa e se conectar, né, com o nosso Criador. Você pode insistir dizendo que o Espírito Santo não te responde, mas seria sábio considerar o tipo de questionador que é. Você não pede apenas o que quer. Isso é assim porque tem medo de que possa recebê-lo, o que de fato aconteceria. É por isso que persiste pedindo ao professor que não tem possibilidade de te dar o que quer. Por isso que a gente continua perguntando para o ego. Então, o ego nunca vai nos permitir alcançar aquilo que é o nosso verdadeiro ser, esse entendimento mais elevado. Com ele, nunca poderá aprender o que quer e isso te dá a ilusão de segurança. No entanto, não pode ser protegido da verdade, mas apenas na verdade. Enquanto a gente estiver fora da verdade, não estamos protegidos. Vamos sempre
viver a vida com essa sensação de medo e, consequentemente, de sofrimento. A realidade é a única segurança, a verdadeira realidade. A sua vontade é a sua salvação, porque é a mesma vontade de Deus. A separação nada mais é do que a crença em que é diferente, em que a nossa vontade é diferente da de Deus. Nenhuma mente certa pode acreditar que a sua vontade é mais forte do que a de Deus. Olha só que profundo isso daqui. E a gente sofre por quê? Porque a gente acha, a gente fica construindo vontades aí que estão alheias ao nosso ser, ao nosso eu superior, e aí a gente vai gerando muito sofrimento para a gente mesmo e para os outros ao nosso redor, porque a gente acha que temos esse poder de mudar a vontade de Deus, do nosso Criador, para a gente mesmo. Então, se uma mente acredita que a sua vontade é diferente da vontade de Deus, ela só pode decidir que Deus não existe ou que a vontade de Deus é amedrontadora. Olha que incrível! O primeiro é o caso do ateu, que acredita que Deus não existe. E o segundo é o caso do mártir, que acredita que Deus exige sacrifícios. Que reflexão profunda! Qualquer uma dessas decisões insanas induzirá ao pânico, porque o ateu acredita que está sozinho e o mártir acredita que Deus o está crucificando. No entanto, ninguém realmente quer abandono ou vingança, mesmo que muitos possam buscar os dois. É possível pedir ao Espírito Santo dádivas, tais como essas, e esperar recebê-las de fato? Tanto o abandono quanto vingança, né, gente? Ele não pode te dar algo que não quer. Quando pede ao doador universal aquilo que não quer, você está pedindo aquilo que não pode ser dado, porque nunca foi criado. Nunca foi criado porque nunca foi a sua vontade para você mesmo. Em última instância, todos têm que se lembrar da vontade de Deus, porque, em última instância, todos têm que reconhecer a si mesmos. Então, ele está dizendo que o processo final mesmo é que a gente se lembre quem nós somos. Esse reconhecimento é o reconhecimento de que a vontade deles e a vontade de Deus são uma só. Na presença da verdade, não existem descrentes nem sacrifícios. Na presença da verdade, a verdadeira realidade, não existe pessoas que não acreditam em Deus. Por quê? Porque eles são a imagem e semelhança de Deus, são a manifestação do Cristo. A gente pode trazer o entendimento no nível que for mais apropriado para cada um de nós. E também não existem sacrifícios, porque ninguém veio aqui para sofrer, para ser crucificado. Viemos aqui somente para estender o amor, o perdão, a paz e a alegria. E liberar a gente mesmo, em primeiro lugar, de todos os medos, principalmente medo e culpa. Medos, culpas, apegos, esses tipos de coisas que nos causam muito sofrimento. Na segurança da realidade, o medo é totalmente sem significado. E a segurança da realidade é essa compreensão verdadeira. Negar o que é só pode parecer amedrontador. O medo não pode ser real sem uma causa. E Deus é a única causa. Deus é a causa de tudo. Deus é amor e você o quer. Essa é a sua vontade. Pede isso e será respondido, porque só estará pedindo aquilo que te pertence. Quando pede ao Espírito Santo o que iria te ferir, ele não pode responder, porque nada pode te ferir, e assim está pedindo nada. E é por isso que muitas vezes, até mesmo em oração, a gente pede coisas que estão completamente desalinhadas do nosso próprio ser e a gente não é atendido, porque é algo que poderia nos ferir, causar algum sofrimento ou nos colocar em apegos muito mais profundos, em dores muito maiores. Por isso não somos atendidos. Até isso é para nos proteger.
não atender aos nossos equívocos, aos nossos pedidos equivocados. Qualquer desejo que brote do ego é um desejo pelo nada. E pedir isso não é um pedido. Está confirmando aqui, né? Que sempre que a gente pedir alguma ilusão, alguma coisa que não vai nos trazer felicidade e vai tirar a gente do nosso caminho, não seremos atendidos. Porque isso é pedir o nada. É meramente uma negação na forma de um pedido. O Espírito Santo não está preocupado com forma, estando ciente apenas do significado. O ego não pode pedir coisa alguma ao Espírito Santo, pois há um completo fracasso de comunicação entre eles, porque o ego não consegue se comunicar e muito menos dominar o Espírito Santo. Na verdade, a gente pode sim ouvir a voz do Espírito Santo reinterpretando os equívocos que o ego nos fez acreditar. É o único jeito. No entanto, você pode pedir tudo ao Espírito Santo, porque os seus pedidos são reais para ele, vindos da sua mente certa. Então, a gente pode pedir somente aquilo que vem da nossa própria mente alinhada àquilo que há de mais elevado. Iria o Espírito Santo negar a vontade de Deus? E poderia ele falhar em reconhecê-la no seu filho? É impossível, gente. Esse processo criativo do nosso Criador aqui é muito perfeito. A gente é que não entende e acredita que tem muitos erros aí, que nada vai dar certo, que está tudo errado. Mas, na verdade, o currículo do nosso Criador é extremamente perfeito. Nós, em nossa ignorância, é que não compreendemos isso ainda. Você não reconhece o enorme desperdício de energia que gasta negando a verdade. Gente, é muito lindo isso daqui. Quantos sofrimentos a gente gera para a gente mesmo, por negar a verdade do nosso próprio ser, por não querer descobrir a verdadeira realidade. E tem uma frase muito interessante que fala, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só através da verdade, do reconhecimento de quem somos, é que a gente vai sair do sofrimento. O que você diria de alguém que persistisse tentando o impossível, acreditando que conseguir o impossível é ter sucesso? A crença em que tem que ter o impossível para ser feliz está totalmente em desacordo com o princípio da criação. A vontade de Deus não poderia ser que a felicidade dependesse daquilo que você nunca poderia ter. O fato de que Deus é amor não requer crença, mas requer aceitação. É possível que negue os fatos, embora seja impossível para você mudá-los. Então não vale a pena a gente passar uma vida aqui negando o óbvio. A gente tem que procurar entrar nesse caminho, que é o caminho do Cristo. Se você mantém as mãos sobre os seus olhos, você não verá, porque está interferindo com as leis que possibilitam ver. Ele está nos trazendo aqui que quando a gente espalma as mãos na frente dos olhos, nós estamos interferindo com uma lei natural da natureza, né? Que se eu coloco algo obstruindo a minha visão, é impossível enxergar. Se nega o amor, você não o conhecerá, porque a sua cooperação é a lei que faz do amor o que ele é. Você não pode mudar leis que não fez. E as leis da felicidade foram criadas para você, mas não por você. Nós não criamos nenhuma lei que é universal. Entender que o nosso Criador criou todo esse cenário aqui chamado vida para que a gente fosse feliz é literalmente desafiador entender isso. Mas gente, parece absurdo, parece um conto mesmo, assim, uma história inverídica, mas é a verdadeira realidade. A gente está aqui para ser feliz, para manifestar o nosso melhor. Qualquer tentativa de negar o que é tem que ser amedrontadora, e se a tentativa é forte, vai induzir ao pânico. O exercício da vontade contra a realidade, embora impossível,
pode se tornar uma meta muito persistente, mesmo que você não a queira. Mas considera o resultado dessa estranha decisão. Está devotando a sua mente àquilo que você não quer. Quão real pode ser essa devoção? Está trazendo novamente que é uma ilusão, porque a gente está devotando, está direcionando a nossa mente para aquilo que a gente não quer. Na verdade, se não a quer, ela nunca foi criada. Se nunca foi criada, nada é. Pode realmente devotar-se ao nada, e o nada aqui são esses pensamentos distorcidos, ilusórios do ego, que também é uma ilusão, né? Deus, em sua devoção a você, te criou devotado a tudo e te deu aquilo a que você se devota. De outro modo, não teria sido criado perfeito. A realidade é tudo e tem tudo porque é real. Isto é, nós temos tudo, porque isso é a verdadeira realidade. Não pode fazer o irreal, porque a ausência da realidade é amedrontadora e o medo não pode ser criado. Enquanto acreditar que o medo é possível, não criará, não criaremos, né? Não cocriaremos com Deus. Ordens opostas de realidade fazem com que a realidade seja sem significado. E a realidade é significado, a verdadeira realidade, né? Lembre-se então de que a vontade de Deus já é possível e nenhuma outra coisa jamais o será. Essa é a simples aceitação da realidade, porque só isso é real. Não pode distorcer a realidade e conhecer o que ela é. E, se de fato distorce a realidade, vai sentir ansiedade, depressão e, em última instância, pânico, porque está tentando fazer com que seja irreal. A gente está tentando fazer a realidade, a verdade, ser irreal, algo ilusório. Quando sente essas coisas, não tente procurar pela verdade além de você mesmo, pois a verdade só pode estar dentro de você. Portanto, diga: Cristo está em mim, e onde ele está, Deus tem que estar, pois Cristo é parte dele. Então, toda vez que você sentir necessidade de buscar a verdade fora de si mesmo, diga essa frase para você mesmo: Cristo está em mim, e onde ele está, Deus tem que estar, pois Cristo é parte dele. Fim da leitura do livro-texto.